Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos meus alunos do quarto ano B, dependendo do horário que vocês vão estar assistindo. Eu espero que vocês tenham tido um final de semana de paz, de tranquilidade, de muita saúde nesse momento que a gente está passando, né? Então, hoje a nossa aula online vai ser aula de português e matemática, iniciando essa semana de 25 de maio de 2020, hoje é segunda-feira. E eu quero falar para vocês que essa semana a gente vai ter essas aulas de português e matemática ainda, segunda, quarta e sexta, essas atividades. A partir da semana que vem, do 1º de junho, nós já vamos entrar com as disciplinas de História, Geografia e Ciências, ok? Vamos relembrar, entrar em alguns assuntos do segundo bimestre também. Então, vamos lá iniciar. A nossa aula de português, da atividade 1 dessa semana, é sobre o gênero de piadas. Eu não coloquei nenhuma introdução do gênero, porque semana passada eu já trabalhei com vocês, certo? A gente falou que o gênero de piada, ele é um gênero muito legal de trabalhar, ele tem em suas características sempre uma narrativa simples, curta, onde sempre tem o objetivo de fazer graça, né, de fazer as pessoas rirem. Ela sempre tem esse lado legal. Apesar que tem as piadas sujas que eu também falei para vocês já que eu não acho tão interessante. Então vamos aqui ler. O livro de piadas. O hipopótamo Horácio aprendeu um montão de piadas para contar aos seus amigos quando eles se reunirem no parquinho. Ei, Giro, que animal faz sua comida durar mais? Ele pergunta para a pequena girafa. Não faço ideia, Giro responde. A girafa, a comida dela tem que percorrer um longo caminho. Horácio ri, apontando para o pescoço de Giro. Ah, essa foi ruim, ri Giro. Silvia, o que entra em casa pelo buraco da fechadura? Ele pergunta para a cobra. Silvia frange o rosto. Espere, espere, deixe-me pensar. Ela fica em silêncio por um momento. Então seu rosto se ilumina. A chave! Ele grita. Está certo, muito bem, exclama Horácio. Ele chega perto do dinossauro Dino e cochicha uma coisa no ouvido dele, soando como um adulto. Dino, o que essa cenoura está fazendo ao crescer assim para fora da sua orelha? Dino apalpa a orelha, fingindo estar surpreso. Não sei, ele diz. Também não, que estranho. Achei que você tivesse plantado uma couve. Horácio responde e ele se acaba de rir com a própria piada. Ho, 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 ho. Todos os amigos caem no chão de tanto rir. A piada foi engraçada, mas a risada do Horácio foi ainda mais. Então, esse é o livro de piadas, né? É um texto bem legal que fala sobre as piadas, né, de Horácio. E o interessante é que acaba que acontece até na vida da gente. Tem pessoas que contam uma piada, não é engraçada, mas a risada da pessoa é tão contagiante que a gente acaba rindo e a pessoa acha que é da piada, mas não é. Então a gente tem esse texto, ele é um pouquinho longo porque ele é contando como o Horácio estava fazendo para contar piadas. Então aqui é interessante para a gente ver como as pessoas, né, apesar que aqui são os animais, mas como as pessoas tentam às vezes contar uma piada sem graça, esperando que as pessoas vá rir, mas na verdade não tem nada de engraçado. Aí agora tem atividade de interpretação de texto. Na número 1, pergunta qual é o título do texto. Você vai colocar. Número 2, para que o hipopótamo Horácio aprendeu um montão de piadas, qual será o objetivo dele de aprender um montão de piadas, hein? Lá fala. O hipopótamo Horácio perguntou ao Giro. A Giro, que animal faz sua comida durar mais? Qual foi o fim da piada? Vocês vão escrever o final da piada. A número 4, o que Horácio pergunta para a cobra Silvia? Lá no texto tem bem direitinho. A 5. Horácio chega perto do dinossauro Dino e cochicha uma coisa no ouvido dele, soando como adulto. O que diz a Dino? A 6. Como Dino reage depois da pergunta de Horácio? 7. Horácio responde a piada e se acaba de rir com a própria risada. O que os amigos acham? Vocês vão escrever. Todo esse questionário de interpretação de texto está no texto. Não é à toa que o nome é interpretação de texto. É algo que a gente precisa trabalhar muito, porque às vezes a resposta está bem na nossa vista e a gente não vê.
Para que a gente seja um bom leitor, a gente tem que aprender a interpretar, a ler o texto. Não adianta ler o texto uma vez só. Lê uma, lê duas, lê três, lê quantas vezes for necessário para que vocês compreendam. Leia o texto devagarzinho, entendendo o que é que o texto quer falar para você. Através disso, você vai interpretar ele. O texto está falando isso. Aqui no texto fala isso. Então, quando você for fazer a interpretação, dificilmente você vai errar, se você conseguir interpretar o texto calmamente. Não tem como interpretar de forma rápida. Você tem que ler o texto devagar, lendo parágrafo por parágrafo, compreendendo, ok? Então, vamos lá na matemática. Então, vamos agora na atividade matemática número 1. Aqui embaixo a gente tem calculando. Olhando essa imagem e vendo o que tem falando nela, a gente vai descobrir, identificar qual operação a gente vai utilizar. Adição, subtração, multiplicação, divisão, quais dessas a gente vai utilizar. Calcule o preço dos produtos abaixo. O primeiro produto é uma TV e tem falando a informação dela que é 12 pagamentos de R$ 195. Um micro-ondas, 12 pagamentos de R$ 48. Uma bicicleta, 12 pagamentos de R$ 34. Um computador, 12 pagamentos de R$ 179. E um som, 12 pagamentos de R$ 73. Eu já expliquei para vocês até na sala, já dei exemplos, que quando a gente vai numa loja, que a pessoa fala, esse produto ele está de 12 vezes de R$ 79. Para eu descobrir quanto que eu vou pagar no final, eu preciso fazer uma multiplicação. Geralmente a gente pega o celular, né? 12 vezes tanto. Só que aqui no caso a gente tem que fazer a nossa operação, o nosso cálculo ali ao lado. E eu percebi que aqui, além de ser uma multiplicação, o cálculo, como é o número 12, que vai calcular todos os valores, o número 12 tem 2 dígitos, né? Tem 2 algarismos. Isso quer dizer que essa multiplicação é de 2 números. E eu já até ensinei para vocês isso na sala. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Olha só o número aqui, 43 vezes 22. Tem 2 algarismo igual o 12. Aí eu vou explicar como é que a gente faz. Primeiro, a gente multiplica o 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. A conta termina aqui? Não, porque ainda tem o 4 para multiplicar. Aí, embaixo do 6 eu coloco um tracinho, porque embaixo do 6 eu não posso colocar nenhum valor. Esse 6 aqui, esse primeiro número aqui, ele sempre vai estar sozinho. Passa um tracinho. Aí, vamos lá. 4 vezes 2, 8. Coloquei aqui embaixo do 6, tá vendo? Eu não coloquei aqui nesse primeiro algarismo. Esse primeiro algarismo sempre vai ficar sozinho. Passa um tracinho para não esquecer. 4 vezes 2, 8. Geralmente, o primeiro algarismo aqui, ele sempre fica só, né? Porque às vezes não tem número para ele ficar embaixo. 4 vezes 2, 8. Passo o risquinho, vou fazer a minha adição. O 6 desce, porque ele vai estar sozinho. 6 mais 8 vai dar quanto? 14. Fica o 4, subiu 1. 8 mais 1, 9. Assim vai ser a minha multiplicação. Quando eu for fazer 12 vezes 195, eu vou botar o 195 em cima, o 12 embaixo e vou multiplicar. Primeiro, vou multiplicar o 2, depois que eu multiplico o 1. Coloco o tracinho aqui embaixo para não esquecer e depois eu vou fazer a minha adição. Caso vocês não consigam fazer, podem vir aqui no meu privado, que aí eu vou ajudando vocês a fazer esse cálculo. Porque como é um cálculo de 2 números, ele é fácil, só que às vezes pelo fato de que a gente teve poucas aulas, né, não foram tantas com esse tipo de conta, vocês podem ter esquecido, mas não tem erro. Fazendo o primeiro algarismo, depois o segundo algarismo, colocando o tracinho, depois fazendo a soma, não vai ter erro, vai dar certinho a conta, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, só é me chamar, tô aqui sempre à disposição de vocês, ok? Para finalizar nossa aula de hoje, eu deixei aqui um recadinho para vocês, que eu acredito muito no potencial de vocês. Acredite em você mesmo, você é capaz de muito mais do que imagina. Eu acredito no potencial dos meus alunos, eu acredito no potencial da sua família.
do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua irmã, da sua prima, de quem, da sua tia, de quem quer que seja que esteja com você. Todos nós temos potencial, a gente pode ser capaz de realizar tudo aquilo que a gente sonha, basta a gente correr atrás. Então, acredito em cada um de vocês. E eu sei que não está sendo fácil esse formato de aula, de não estar na sala, mas no final vai dar tudo certo. Tenha um bom dia e qualquer coisa eu vou estar aqui.